Yeah. 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 Salve, salve, estagiários e estagiárias, mais um podcast e hoje com nada mais, nada menos que Bruno Vicari. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, cara. Vamos falar muito sobre todos os esportes que eu sei que você é um multiatleta, né, cara? De alguns, sim, curto bastante, mas obrigado, Léo, pelo convite. Obrigado aí a todos os estagiários também que estão acompanhando aí a gente aqui no podcast. Vocês já tinham me convidado já há algum tempo, não consegui vir, mas agora, felizmente, deu certo e tô aqui com vocês. É isso, a agenda do homem é importante, é difícil. Teve Olimpíada, o cara quem trabalha com esporte, mesa olímpico e Copa do Mundo, esquece, não tem como. Assim, a gente tem sempre os grandes eventos, né? Sim. Porque se não tem Olimpíada, aí tava rolando a Eurocopa, Copa América, agora as competições na ESPN voltaram com tudo, né? Com, claro, a Libertadores, com as competições de fora, né? As ligas de fora, sim, a Premier League, o Campeonato Italiano, o Campeonato Espanhol. Então a gente, especialmente na ESPN, tem uma agenda bem completa e recheada, assim, durante toda a temporada, mas eu acho que nesse mês de agosto, por conta dos confrontos, em agosto e setembro, né? Por conta dos confrontos da Libertadores, são 2 meses ainda mais quentes, assim, puxados, pra gente. Puxados. Bom, galera, a gente vai começar com o nosso... A pergunta clichê desse programa, que é o seguinte: esse é um programa que foi feito na época por estagiários, sim, quando eu era estagiário. Sim. Você tem alguma história legal da época que você foi estagiário? Nossa, eu acho que muitas, assim, eu deveria ter pensado e separado, assim, alguma pra contar pra vocês, porque eu trabalhei, como estagiário na Rádio Jovem Pan durante 1 ano e meio. Então eu entrei na faculdade no ano 2000, não me engano, e aí em 2003 eu entrei na Jovem Pan, na rádio. E aí trabalhei durante 1 ano e meio como estagiário por lá, e ali foi uma grande escola para mim, porque eu consegui trabalhar assim com as pessoas e os profissionais que eram referências, assim, né, da profissão na época e que ainda são. Vários. E eu trabalhei lá durante 11 anos. Por 11 anos, mas durante 1 ano e meio como estagiário. Então, assim, não era um programa de estágio como hoje muitas grandes empresas têm, como a Disney tem, né, na ESPN, que é um programa muito bem elaborado, estruturado, existe uma captação, assim, de talento, um processo seletivo, né, isso a gente tem, inclusive vai abrir nesse mês na ESPN. Abre sempre nesse mês de setembro e outubro. É muito concorrido, viu? Eu participei. É bastante concorrido, E na Jovem Pan era meio assim, vem aí, trabalha, fica aí, vai aprendendo. Legal. E eu trabalhei assim, durante 1 ano e meio assim, não tinha nenhuma ajuda de custo, uma remuneração, nada. Então foi 1 ano e meio assim, trabalhando muito, continuo trabalhando muito, mas na época não tinha nenhuma remuneração. Felizmente eu conseguia trabalhar e ir pra faculdade, estudar na época. E assim, também as folgas eu não tinha folga nem de sábado nem domingo, era sempre durante a semana. Então foi um período assim de muito trabalho e muito aprendizado, né? Imagina que nessa época da faculdade você tá na época que teus amigos saem pra viajar, tem os jogos universitários, que eu também fui, assim, conseguia às vezes ir, mas era assim, fica um dia e volta. Mas assim, foi a época que eu mais acho que trabalhei e me sacrifiquei porque não tinha horário, era muito intenso, assim. E além disso, sobra tudo pro estagiário, né? Não tem como. Nossa, tomava cada bronca, mas era cada bronca, porque isso era engraçado, porque a gente trabalhava, não era registrado na época, mas assim, eu tomava bronca como se eu fosse um funcionário mesmo. Como se eu fosse funcionário, assim, isso é bom, isso mais de 20 anos, né? Sim.
Então, era um momento até que eu acho que a relação de redação, de trabalho, era bem diferente do que é hoje. Sim. Hoje é tudo tratado com mais cuidado, com mais atenção, a gente até recebeu, eu dei até tanta risada, assim, porque a gente recebeu, eu achei bacana, assim, um release que o pessoal mostrou ali na ESPN para os estagiários, que era uma semana, um dia de descompressão, não um programa da ESPN, mas era um programa de não sei se é um centro de estudantes, mas enfim, era para os estagiários passarem por um período de descompressão, então ia ter um torneio de beach tênis, uma coisa assim. Eu falei, cara, na nossa época o que mais tinha era pressão, não tinha isso de descompressão, de cuidado com o psicológico, não, você aprendia ali na marra e aprendia sendo exigido, e aprendi muito, assim, então foi um período muito importante para minha carreira. Falando nisso, você ficou bastante tempo na Jovem Pan, né? Na época que era rádio, né? Porque hoje a Jovem Pan é um conglomerado ali de multicanais, tem o YouTube, tem as outras partes. Como é que foi pra você entrar na rádio, assim, na época? Você sempre quis trabalhar com rádio? Ou foi uma coisa que, tipo, surgiu a oportunidade e você foi? Eu sempre fui apaixonado por rádio. Sempre fui um admirador, assim, né? Sempre fui um ouvinte da Jovem Pan. Por isso que eu falei que eu tive o privilégio de começar como estagiário com as pessoas que eu admirava. Então, era um sonho, assim. Poxa, trabalhando na Jovem Pan, como acho que ainda hoje deve ser para muitas pessoas. E na época, sim, era só o rádio, era o rádio AM muito forte, tinha o AM e o FM, mas tinha, os grandes profissionais estavam lá, as grandes transmissões eram sempre de lá. Na época não tinha... Bom, tava começando ainda a questão do pay-per-view, então os jogos ainda não era todo mundo que tinha, né? Não tinha o streaming que nem tem hoje. Então o clássico no final de semana era no rádio. Ou os jogos importantes de quarta-feira à noite, era no rádio, não tinha isso de... Ou era o que a Globo mostrava, né? O jogo de quarta à noite, 9h30, 10 da noite, ou domingo à tarde, o resto era no rádio. Antigamente não tinha opção, né? Hoje em dia a galera fica com onde vai passar o jogo, não sei o que, tem várias opções. Antes, cara, era no rádio, então assim... Era o jogo isso, ou era o jogo de quarta... TV aberta, quarta e domingo, que era a Globo e na época a Bandeirantes também transmitia, ou era no rádio. E a rádio a Jovem Pan era a referência, né? Sim. Como existiam outras grandes rádios, ainda existem, né? A Bandeirantes, a Rádio Globo, mas a Jovem Pan sempre foi a referência. Então, pra mim, começar lá foi uma honra e foi muito divertido e de muito aprendizado, assim, do que eu vivi por lá. Legal pra caramba. E é interessante isso porque, assim, na faculdade, você já chegou a ter alguma introdução, assim, tipo, TV... Porque você ficou muito tempo na rádio, né? Sim. E logo depois você teve o convite pra ir pra TV. Foi isso. Como é que foi essa transição, assim? Porque é interessante pra galera que tá começando a entender como é que é isso, né? Porque hoje já tá muito essa coisa do que... Eu quero isso e pronto. E a linha é mais próximo que é o YouTube, pro que é o streaming, porque é um vídeo que você grava no Instagram, né? Tá tudo já muito, né, misturado, até o que... Lá as coisas eram mais separadas. Mas naquele momento ali, eu entrei em 2003. Se não me engano, lá pra 2007, 2008, o seu Tuta, que é o dono da rádio, ele começou a pensar nessa coisa do rádio com imagem. Foi uma coisa que surgiu muito lá. Primeiro até antes, mais ou menos até nesse formato aqui, assim, o Pânico começou a ser transmitido. Não sei se vocês lembram que tinha algumas câmeras dentro do estúdio. Na época da rádio? Na época da rádio, mas há muito tempo. Antes de ir pra Rede TV e tal. Antes de ir, mas era essa coisa assim, você entra no site que a câmera da... É meio tipo, baby, assim, tipo, né? a câmera de segurança tá aberta lá pra vocês verem. Assistir, entendi. Mas aí naquela época, o seu Tuta criou a Jovem Pan Online, que era o que ele chamava de rádio com imagem. Então o site da rádio começou a transmitir algumas coisas como se fosse o YouTube hoje. Na época nem tinha YouTube. Então foi bem um embrião do que é hoje a comunicação. Foi uma visão dele ali na época. Então, assim, o meu primeiro contato com câmera foi ali, né? Naquele estúdio, daquele jeito ali na Jovem Pan Online. E ali ele chamou para trabalhar com ele o Newton Travesso, que o seu Tuta já é um dos grandes gênios da comunicação aqui no Brasil, e o Newton Travesso também. Na época eles eram ali da TV Record, né? Isso nos anos 60, 70, né? Então era ele quem era o diretor da TV Record naquela época e ele que estava implementando aquilo na Jovem Pan. Então eu aprendi muito com eles. Então quando eu fui pra televisão,
Claro que assim, aí o impacto, a audiência são situações, são números completamente diferentes, mas já estava um pouco ambientado em pelo menos conversar assim com a câmera. Sim, e é interessante isso também, dessa questão da revolução, porque, cara, hoje em dia é muito comum você ver nas faculdades já ter a questão do mídia digital, né? Isso, Você já, na época não tinha. Na época não tinha. Mas Porque- tinha rádio, tinha TV, mas não tinha mídia digital, não tinha. E assim, Quando eu quem fiz, ia não pro tinha. rádio, tipo, se especializava em rádio ia. Quem ia pra TV, se especializava em ia. Tipo, tinha isso ou não? Eu acho que sim, tinha, mas a TV também era uma coisa muito mais formal e muito mais... tudo muito programado, assim, como de certa forma ainda é hoje. Mas o rádio te dava muito improviso. O rádio e sempre foi assim, muito que talvez o YouTube seja um pouco hoje, da pessoa abrir uma live e ali ele precisar ser espontâneo, ali ele precisar ser articulado para conseguir segurar uma transmissão ou uma live. Mas ali na rádio mais ainda, porque você imagina que você não tinha imagem. Então você precisava segurar a audiência conversando com as pessoas, né? E o rádio sempre foi um grande companheiro, assim, né? De todos. Você acredita que existem algumas pessoas que falam que o rádio, em algum momento dessa transição tecnológica que a gente vive, pode acabar? Você acredita nisso? Você acha que pode? Então, eu ouço isso desde que eu entrei na rádio, né? E de certa forma o que a gente está fazendo aqui não deixa de ser também um programa de rádio, porque é um programa de entrevista, só que tem câmera e a plataforma que você usa para assistir a esse programa não é mais aquele radinho de pilha, Sim. Talvez seja um tablet ou o seu celular ou um computador. Então acho que o formato ele vai se adaptando, mas a gente vê que quando a energia acaba, quando tem uma ou outra dificuldade, é sempre o rádio que acaba salvando assim todo mundo. É verdade. E aí você foi pro SBT? Aí eu fui pro SBT, eu ainda trabalhava na Jovem Pan. Eu trabalhava, isso era em 2011, e aí alguns jornalistas do SBT, alguns jornalistas da Jovem Pan, especialmente do Jornal da Manhã, trabalhavam também, faziam parte também do elenco do SBT Brasil, que é o jornal de rede do SBT. Então tinha um comentarista de política, a comentarista de economia, o próprio apresentador, Josival Peixoto, porque o Silvio Santos era um ouvinte da Jovem Pan, especialmente do Jornal da Manhã. Então ele queria meio que recriar no SBT Brasil o que era o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Entendi. Então ele levou, por ser um ouvinte e por gostar, ele levou muitos dos profissionais que entravam na Jovem Pan para lá. E nessas ele me levou para fazer a parte de esportes. Então, em 2011, aí eu fiquei entre 2011 até 2014 trabalhando na Jovem Pan junto com o SBT. Você fez a Copa no SBT? Eu fiz a Copa de 2014 do SBT. Porque aí eu trabalhava nas duas emissoras, né? E aí, quando chegou na Copa de 2014, o SBT traçou um plano ali, uma cobertura muito grande e falou: Bruno, a gente quer que você seja que você acompanhe a seleção brasileira. Que você cubra a seleção brasileira, o Brasil vai viajar para todos os lugares, você vai ser o nosso correspondente junto com a seleção. Poxa, para mim aquilo era o auge, né? De qualquer profissional vai querer, né? Sim. Cobrir a Copa do Mundo, a seleção brasileira e tal. No Brasil? No Brasil ainda, exato. Isso era uma coisa que não ia mais acontecer. E aí... Só que a Jovem Pan tinha traçado meio que um outro plano de cobertura. E aí o SBT falou assim pra mim, você pode ir e tal, só que a gente não quer também te atrapalhar na Jovem Pan. Só que no final das contas as duas agendas não casavam. Não ia dar pra fazer as duas coisas. E aí eu decidi sair da rádio pra ficar só no SBT e cobrir a Copa do Mundo por lá. Então, assim, não foi uma decisão simples, porque eu tava na rádio já havia 11 anos. No SBT eu tava há 3 e as coisas no SBT sempre mudavam muito também, né? O jornal às vezes mudava, às vezes tinha um jornal, não tinha mais, as coisas eram um pouco inconstantes. É porque a parte do esporte no SBT, até então, porque Até hoje então, já tá estruturado. Não, hoje é muito mais estruturado. Mas Hoje você tem as competições, né? Não, na época que eu fiquei 8 anos lá e nunca teve nada. Mas aí eu decidi, porque aí eu coloquei tudo isso na balança, né? Poxa, a Copa do Mundo é meu sonho, é a seleção brasileira, não tem como dizer não, né? Então foi uma escolha que eu fiz e, assim, foi muito acertada, né? Porque aí, assim, por mais que eu tenha sentido lamentado sair da rádio, pra minha carreira foi muito importante ter ido, cobrir a Copa do Mundo, foi ali que minha carreira mudou,
também. Aí eu ganhei mais espaço no SBT. E se na época podia ter alguma dúvida se eu permaneceria por muito tempo ou não no SBT, eu fiquei 8 anos. É bastante tempo pro SBT, principalmente se a gente levar em consideração essa questão que na época você não tinha os direitos de transmissão, como o SBT tem hoje, né? E tem equipe, tem as transmissões, tem os jogos. Tanto que depois eu ainda fiquei esse tempo todo, ainda cobri a Copa de 2018 também pelo SBT. Pelo SBT também. E aí eu já tava na ESPN também. Você fazia os dois. Aí eu fazia os dois, Cara, mas antes da gente ir pra esse lado da ESPN, eu queria que vocês falassem pra gente qual que é a sua relação com o Silvio, cara. O Silvio que nos deixou semana passada, né? Porque, cara, todo mundo, eu sou jornalista, peguei o Silvio já na parte final ali, né? Me formei em 2018, mas sempre quis de algum momento trabalhar no SBT por conta do Silvio, cara. Porque é um cara, no mínimo, diferente, assim, né? E é um gênio também, como você disse, seu Tuta. Ele tá entre os gênios da comunicação. Assim, a minha relação primeiro é de fã, né? De telespectador e de admirador, como acho que a maioria dos brasileiros né? Sim. Só que eu tive a felicidade de poder trabalhar na emissora dele. E a felicidade também de ter ido pra emissora graças a um pedido dele. Mas também não é que eu tinha uma relação de próxima, né? Não, ele só me ouviu, sugeriu ali a contratação, aí as pessoas ali, na época, responsáveis pelo artístico, o Fernando Pelegi, pelos outros departamentos de jornalismo ali do SBT, conversaram comigo, me deram essa oportunidade. Então, assim, eu não tinha uma relação próxima de conversar com ele, isso eu não tinha. Mas eu tenho uma coisa que eu guardo, que é uma gratidão acima de tudo, porque foi graças a um convite dele que que a minha carreira mudou, sem dúvida. E como é que era o dia a dia com ele, assim? Não, então, eu não tinha esse dia a dia. Não tinha esse dia a dia. Não tinha essa coisa de chegar lá e conversar, poderia. Porque falam que ele é um cara bem aberto, assim, dentro do SBT e tal. Poderia chegar aqui e contar histórias maravilhosas que eu me aconselhava com o Silvio. Não, isso nunca aconteceu. Entendi. Eu tenho a gratidão por isso, por ele ter me convidado pra ir pra lá, por um pedido dele, eu fui. E tive sucesso por lá, tanto que fiquei 8 anos. E que se ele não tivesse gostado, acho que depois do primeiro dia ele já teria me tirado, né? Mas não, acho que se eu fiquei 8 anos lá é porque eu construí coisas boas por lá, porque eu tive equipes lá que foram muito importantes também durante todo o período e porque eu tive competência para ficar esse tempo todo por lá também. E cara, se foi pra ESPN, qual que pra você é a diferença, assim, entre a TV aberta e a TV fechada em termos de alcance, de trabalho? Realmente é um trabalho diferente? É uma forma diferente de se comunicar? Como pra você essa diferença? Queria que você falasse um pouco sobre isso. É bem diferente. E eu trabalhei durante... aí eu saí logo depois, em 2014... Logo depois da Copa, eu tinha saído da rádio, da Jovem Pan, e um pouco depois, alguns meses depois, eu fui convidado para ir para a ESPN. E aí foi um processo mais ou menos parecido, porque a ESPN me convidou e, poxa, era também um convite muito legal para mim, importante. Poxa, a ESPN me convidando, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também tinha uma gratidão muito grande pelo SBT e pelas pessoas que estavam lá ainda. Porque elas acreditaram em mim, me bancaram ali na Copa do Mundo. Depois, quando eu voltei, elas foram muito generosas comigo também, sabe? Eu fui muito bem recebido. Eu falei assim, poxa, eu não posso, depois do que eu vivi aqui no SBT, eu simplesmente também trocar de emissora. Sim. Aí eu fiquei feliz, né? Falei pra ESPN, eu quero vir, só que eu não posso deixar o SBT. Só que aí, assim, foi uma felicidade muito grande que eu tive, porque a ESPN me queria para fazer um programa na parte início da tarde, final da manhã e início da tarde, e a minha jornada no SBT era à noite. Então dava para eu fazer as duas coisas. Sim. Então eu falei pra ESPN, eu vou desde que eu preciso pedir uma autorização pro SBT, desde que não conflite, vocês se importam? Não, a gente não se importa, você precisa estar aqui tal hora, e assim, no final as duas emissoras concordaram e eu pude trabalhar nas duas emissoras e trabalhei nas duas durante 5 anos. Então... Essa jornada dupla pesada. Não, era pesado, era muito pesado, porque eu saía de manhã... 8 da manhã, sei lá, 8 da manhã de casa e voltava 9 da noite. Todo dia. Nas duas emissoras. E saía assim, do Sumaré pra ir pro Osasco também, tinha uma viagem no meio Tinha uma viagenzinha. Até que, assim, se você for ver, assim, fica na zona oeste de São Paulo, a ESPN, você cortando meio o caminho ali, ainda até por dentro ali, não é tão ruim. Sim. Mas assim, era o dia inteiro, durante 5 anos foi assim. E tem muita diferença.
Primeiro porque, assim, a audiência da TV aberta, ela de fato é muito maior. E na época era mais ainda. Sim. Na época ainda, né? Isso eu tô falando de 2014. 10 anos atrás. O início do streaming, O streaming nem tinha. O amadurecimento do YouTube, o YouTube sempre teve, mas também ele começou a se amadurecer ali, as pessoas começaram a levar realmente como uma forma de ganho e tal, a partir daquele momento. E são públicos completamente diferentes, né? Porque a gente até tinha pesquisas ali, né? E você imagina que o público isso que é engraçado, né? É curioso. O público da ESPN é aquele que pode ter de mais conhecedor de esporte, certo? O cara que assiste a ESPN, ele sabe de tudo. Ele conhece todos os times da Premier League, ele conhece todos os times ali do Campeonato Italiano. Se você falar errado o lateral direito do Sevilha, o cara vai saber que você, né? Falou errado. Se você errar a pronúncia do cara da NBA, o cara vai te cobrar. Sim. E no SBT não é tanto público ligado ao esporte, como a gente falou, não tem essa... Tem que meio que traduzir, assim, algumas coisas e ser mais, talvez... Exato. Sim. E aí o que é mais difícil? Você falar pra esse cara que sabe tudo ou pra você falar pra esse cara que não sabe? O que você acha que é mais difícil? Cara, eu acho que é mais difícil falar pro cara que não sabe. Eu acho porque que também. O cara que sabe tudo, por mais que ele possa ficar puto porque você errou a pronúncia do lateral esquerdo do Lete, você não vai falar na visão dele uma coisa tão absurda assim, sabe? Ele só é um cara chato. Agora, o cara que, tipo, não entende nada... Como que você vai falar de uma forma pra ele entender? Que se comunicar dessa forma, na minha visão, eu acho mais complexo. Você tem que ser muito assertivo pra a mensagem fazer sentido, não sei. Sim, o que você pensa? É isso. É exatamente isso. E assim, o cara que é mais chato, como você falou, às vezes ele quer assim, eu entendo mais do que ele. Sabe? Às vezes quando a gente esse cara não sabe nada, tal. É bem isso mesmo, né? Você já deve ter se visto em situação assim. Pra caramba. Né? E além disso que você falou, tem uma outra coisa. Mas o cara vai estar lá e vai ficar vendo. Entendeu? O cara pode até achar que sabe mais do que você não sabe nada, mas o cara vai continuar assistindo. O cara vai continuar assistindo porque é o assunto que ele quer ver, tá lá e não vai estar em outro lugar. Sim. O cara da TV aberta, aquele perfil que a gente tinha especialmente no SBT, naquele momento, se você não passasse a informação de um jeito atrativo ali pra ele muda de canal. Sim. O cara não vai ficar. Então você tem que falar de uma maneira mais atraente possível, né? Mais clara possível, mas de uma maneira que segure o cara na emissora. Porque senão, vai entrar o futebol. Eu não gosto de futebol, eu mudo. Sim. Agora, se você conseguir passar aquilo de uma maneira, às vezes mais divertida, às vezes com alguma curiosidade, às vezes explicando com um aspecto diferente, né? Às vezes sendo claro na maneira do que representa aquela competição. Porque o cara lá que tava lá na época, na emissora, ele não sabe a diferença do que é a Copa do Brasil e do que é o Campeonato Brasileiro. Exato, cara. Exato. Então você tinha que ser claro e explicar que foi isso que aconteceu, né? Que é assim a competição. Isso depende do horário também que você tá falando na TV aberta. Também. Eu vi o Thiago Leifert falando numa entrevista, ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, quando eu cheguei no Globo Esporte, a gente tava querendo ser muito especialista, o programa era para especialistas, só que quem via era a garotada da escola. É isso aí. E muita mulher. Muita mulher na época, assim, e assim, por conta do horário também e tal. Então, assim, ele falou, cara, a gente tem que tentar falar de uma forma para essas pessoas consumirem e entenderem, porque muitas pessoas ainda não sabiam que são as mães, são a garotada da escola. Então, na época, né, hoje já mudou muita coisa, mas quando ele assumiu lá em 2008, era dessa forma. Empregada doméstica também tinha bastante na época, então ele saber para quem você tá falando é importante. Até porque naquela época dele, você imagina que quem tava vendo o Globo Esporte era quem tava em casa. Né? Então é isso, não é hoje que as pessoas têm acesso a assistir em qualquer lugar. O streaming aqui, o Star Mais. Então isso era muito, pra mim também sempre foi, tanto que tem até uma história que é curiosa que talvez retrate isso. Um dia eu tava no shopping e veio uma menininha assim, uma criancinha conversar comigo, você é aquele moço da TV e tal. Aí o pai chegou e falou, não, desculpa, tal. Não, pai, ele é da TV. Aí o pai, não, mas filha, tal. Daí eu falei assim, não, eu trabalho no SBT e tal. Por quê? Porque eu ficava sempre no final do jornal
que era um pouco antes da novela, ou do Carrossel, ou da Chaves, ou da Carinha de Anjo, eram as novelas infantis do SBT. Sim. Então, o jornal, ele tinha, um início ali muito de hard news, né, com notícias mais fortes, Sim. às vezes de violência e tal, e essas notícias mais leves, elas iam ficando pro final do jornal, porque já entrava o público de espera da novela. Sim. Então, as crianças, o jornal, sei lá, acabava às 8h30. Então, a partir das 8h20, 8h25, as crianças já começavam a ligar no SBT para começar a esperar a novela que ia começar. Sim. Então, quem tava me assistindo ali na hora, a maioria era criança. Já tava na expectativa. Pra ver a novela. E já me colocavam também no final do jornal, porque, poxa, o esporte já é uma coisa mais leve que você podia pôr no final, você não ia pôr a tragédia, o assassinato, pra também chocar as crianças. Então, assim, quando você tá na TV, principalmente, você... Acho que nas redes sociais também, hoje você aprende também a trabalhar com o seu algoritmo assim, né? Sim. Mas imagina que na TV... Você não faz o programa que você quer, você faz o programa que o seu público quer assistir. Então foi essa história que o Thiago falou, ou que é o que eu vivo todo dia no Sport Center, ou que eu vivia nos outros programas que eu apresentei na ESPN, às vezes eu queria fazer algumas coisas diferentes no programa. Só que não é o que o nosso público naquele momento pede. Sim. Então, o público que assiste o Sport Center que eu apresento de manhã é totalmente diferente do público que assiste o Sport Center da noite. Se você puser o mesmo assunto, você fala, poxa, por que hoje a gente falou aqui de manhã do Flamengo e não deu audiência e à noite deu? Se eu puser uma entrevista aqui, por que aqui deu certo e por que a noite não deu? Porque os públicos, eles pedem coisas diferentes. Então, às vezes você não faz, às vezes não, todo dia. Você não faz o programa que você quer, você faz o programa que quem tá em casa pede. O que cabe naquele momento também de quem você tá falando. Isso é importante pra caramba. Claro que você não vai também fugir ali do que você acha que é o correto, né? Do que é o ideal dos seus princípios. Mas você é um pouco do que é o futebol, assim, sabe? Você tem os seus princípios, a sua ideia de jogo, mas você também precisa chegar no final e ganhar o jogo. É o tal do Abel, o tal do português, que ele é muito assim, se adapta a quem está jogando contra ele. É um pouco disso, sabe? Eu também quero ser... É legal ser dinizista. Pô, é legal, eu tenho o meu... No âmbito das ideias. No âmbito das ideias, mas espera aí, em algum momento também eu tenho que abrir mão de algumas coisas pra também ganhar o jogo, né? E também não é legal você só abrir mão também das suas ideias e só querer ganhar o jogo e só viver de resultado, vamos pensar assim. Isso é interessante demais. Falando em metamorfose... a ESPN surgiu ali, é uma metamorfose, né? Você chegou era no final já da parte do Trajano, quando o Trajano comandava? Já era no final, assim, ele ainda estava na emissora, mas já era Disney, quando você chegou? Já. Já tava nessa transição da Disney? Assim, já era Disney, na verdade eu nem sei exatamente em qual ano que a Disney ela comprou a ESPN, mas isso é coisa lá de trás. É que demorou, né? Até... Isso, mas eu vou tentar explicar assim de uma maneira mais simples. Era meio que uma administração muito independente aqui no Brasil. De alguns anos pra cá, houve uma administração maior da Disney dentro da ESPN. Isso acho que se tornou mais forte... Já mais recente, assim, de uns 4 ou 5 anos pra cá. Foi mais ou menos meio que no período ali da pandemia mesmo. Foi mais ou menos naquele período. E teve uma transição, assim, mas eu cheguei antes. A forma de abordagem e linha editorial. E aí, cara, como que você encarou essa metamorfose do que é a ESPN? Eu sempre gostei de assistir de ESPN e nunca vou deixar de assistir. Mas tem gente que fala, eu gosto da ESPN de hoje. Não, eu gosto da ESPN de antigamente. Tem os saudosistas, assim, né? Assim, primeiro, tem sempre o pessoal que reclama. De tudo, né? De tudo, Então, por exemplo, quando a gente chegou, já estava num momento muito quando eu cheguei, já estava num momento muito desse de transição. O Trajano já não era mais o diretor ali de jornalismo, mas ele era um comentarista, ainda estava lá na emissora. Sim. Quem me levou para lá na época foi o Palomino. Que Arnaldo. Sim. Arnaldo Ribeiro, que também era... cargo importante lá. Então foi nessa administração que eu cheguei, porque foi um momento onde a emissora estava também se reestruturando e se reformulando. Até porque foi um momento onde chegaram outras emissoras concorrentes, né? A Fox, quando a Fox chegou aqui ao Brasil. Então a ESPN também precisou assim se
mexer, né? Então a minha contratação na época foi também nesse sentido, justamente para reformular. E aí eu fiz parte disso, mas era isso. Quando eu cheguei, era a pessoa assim, bom era quando era ESPN de antes, tal, que tinha fulano, não sei quem, não sei quem. Aí hoje, o pessoal fala assim, bom era ESPN quando tinha você, não sei quem, não sei o quê. Então, normalmente o pessoal tá sempre, assim... às vezes, principalmente em rede social, né? Reclamando e tal, mas eu acho que de uma maneira geral eu fui sempre muito bem tratado, assim, pelos fãs. A real é que aquela região era icônica, porque tinha um prédio da MTV. Sim. Quantos encontros aleatórios você não viu na, sei lá, padaria real que tem ali, por exemplo? Não, até antes, né? Porque aquele é o primeiro prédio da TV brasileira. É o primeiro prédio, é verdade, cara. É o primeiro prédio, isso é coisa dos anos 50. Então, assim, ali é o berço da televisão brasileira, tá ali, sim, né? E aí, claro, depois, a partir dos anos 90, quando a ESPN, né, passou a ser transmitida por lá, porque depois ficou por muito tempo sendo o estúdio do SBT ali, né? Sim. O prédio ainda é do SBT, aquele prédio. Sério? Sim, é o prédio do SBT. Então, por muitos anos ali foi estúdio do SBT, foi estúdio do Jô ali. As primeiras novelas do Brasil foram gravadas ali. Mas depois dos anos 90, aí sim, era essa coisa assim de ESPN e MTV. Então, poxa, muita gente, de fato, muitas cabeças pensantes saíram de lá, né? Então é um lugar histórico, assim, da televisão brasileira, né? E hoje, assim, agora o prédio está totalmente reformado também. Eu fui lá... Passou por uma grande reforma, acho que foi logo um pouco depois da pandemia. Agora é nosso Estúdios Disney por lá. Estúdios Disney, que, cara, é fantástico, eu pude ir lá. Mas foi uma transformação bem grande, assim, sem dúvida, da ESPN, do que era e do que é hoje. E ainda rola os encontros na padaria real? Rola? Até a padaria reformou, né? A padaria reformou, cara? Mas acho que quando você... Qual foi a última vez que você foi lá? É que eu não fui na padaria, tava fechado, fui de noite. Eu levei o Newton no programa do Menezes, acho que foi umas 7, 8 horas da noite. Então, até a padaria... Foi esse ano. Não, então, já tava... A padaria deve ter reformado de uns 5 anos pra cá. Não, acho que mais, talvez. Mas enfim, acho que tem ainda muitos encontros, sim. O pessoal do Resenha que tá sempre lá. O Plihal e tal, esses aí estão sempre. Eu falo isso porque é uma memória afetiva boa pra mim. Eu lembro, assim, na época que eu tava na faculdade, falando que eu preciso... Sempre tive o sonho de trabalhar na ESPN, a real é essa. Isso. Porque eu sempre fui um cara que acompanhou bastante. Isso. Tanto que o meu TCC foi sobre o Trajano, assim. Na verdade, sobre a criação da ESPN, né? Que veio lá da TVA Esportes, foi se reformulando e tal. Porque o Trajano sempre foi um cara, além de ser um excelente jornalista, ele era... Quando eu falei pra você, assim, que eu vivi na redação há 20 anos, né? O Trajano ainda era muito também ainda é, né? Muito esse jornalista... tradicional, né, de redação antiga, essa maneira que eu te falei aqui de como eu, quando era estagiário na Jovem Pan, era tratado pelos meus chefes, era a maneira como ele também, acho que pelas histórias que eu ouço também, como ele sempre tratava os funcionários, de cobrança. Ele com 17 anos estava no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. Então isso é uma referência. Ele sempre é um cara também, assim, muito dessa coisa de ser o boêmio, né, das decisões serem tomadas ali na real. Na boemia. Isso, então acho que isso faz parte da lenda do personagem que ele é e da figura, sem dúvida, tão importante que ele é pro jornalismo brasileiro. E, cara, falando ainda sobre a sua carreira, você entrou como repórter, então, na ESPN? Ou você já entrou para apresentar? Não, eu já entrei para ser o apresentador. Você já entrou para apresentar. Porque na época, o programa que tinha ali no horário do almoço era o Bate-Bola, que era assim, era um programa super tradicional da ESPN, porque era o João Canalha, o Imagina não tava, mas eu acho que tinha o PVC, o Mauro César, o Lúcio de Castro, eram figuras pesadas da ESPN ali, né? E aí a ideia deles, um pouco daquilo que a gente estava conversando, né? Eles entendem, a ESPN, na época, pelo que passaram para mim, eles passaram a entender que naquele momento o público que estava assistindo pedia outra coisa. Não pedia aquele tipo de programa, pedia um programa mais leve, mais jovem, porque era mais ou menos esse perfil que você contou do Thiago Leifert falou que era o Globo Esporte, que era a molecada voltando da escola, tal, era uma coisa assim, e que aquele tipo de programa ele era ótimo, ele era excelente, mas talvez para um outro horário, tanto que foi para outro horário.
continuou tendo bastante sucesso. Mas eles queriam uma coisa diferente para aquele horário. E aí eles me chamaram para apresentar o que ficou sendo o Bate-Bola Debate. Sim. Ali para aquele horário da hora do almoço. E que foi completamente diferente do que era antes, né? E agora, o Vicari repórter ou o Vicari apresentador, cara? Assim, então, o que você gostava? O que você mais gosta de fazer? Eu fui repórter, assim, acho que durante todo esse período na rádio, eu era repórter. Sim. Então, assim, tinha todas essas dificuldades, né? Assim, rapidinho, eu te pergunto porque tem gente que fala assim, cara, eu gosto da rua, eu gosto de ficar na rua. E tem gente que fala, cara, não, eu prefiro ou estar como comentarista num programa ou apresentar e tal. Isso, eu gosto de apresentar. Certo. Eu acho que a rua ou a reportagem, ela te dá muita estrada. Bagagem, né? Muita bagagem, porque é você tá ali, é você, sabe, sentir o que é, no caso do futebol, o jogo de perto, ou você vê o que é a dificuldade do torcedor, ou você viajar aí pelo mundo cobrindo e vendo diferentes competições e entendendo o que é cada coisa, né? Vendo a dificuldade de pessoas de diversas partes da cidade, do país, então a reportagem te dá muito isso, né? Mas eu, assim, já há muitos anos que eu sou... Bom, pelo menos talvez aí vai desde 2015, assim, é que 2018 eu ainda fui pra Rússia também, como um repórter, mas pelo menos 10 anos, se eu tenho 20 anos de carreira, é como se em 10 eu fui repórter e 10, arredondando, e 10 apresentador. Então acho que hoje eu tô felizmente bem estabelecido, assim, como apresentador e espero continuar evoluindo nesse sentido. E, cara, mas hoje eu sou mais apresentador, sim, do que repórter. Você gosta de mudar. Eu me sinto mais confortável apresentando do que na reportagem. É preciso ter muito talento também para ser repórter. E talento em que sentido? Não só em você, em dois sentidos principalmente. Primeiro, quando você é repórter, você tem que fazer boas perguntas. Então essa é a primeira coisa. E é a coisa que eu mais sinto falta nas entrevistas coletivas de hoje. Hoje, cara, quero ficar doido quando começa a entrevista coletiva, o repórter começa assim, fulano, na minha opinião... Não, você não tá lá para dar opinião. Você tá na entrevista coletiva, você tá para perguntar pro entrevistado sobre o jogo, sobre qualquer outra coisa. Quem vai dar opinião é... Depois o repórter, se tiver essa função, se tiver na conversa, ele pode dar a opinião dele, se for questionado, mas ele tá lá para fazer pergunta. E aí você fazer boas perguntas não é fácil. Não é fácil. Ainda mais ter a sequência. Às vezes você fez a pergunta e o seu colega fez antes de você. Aliás, é muito mais fácil você dar opinião, que opinião todo mundo tem, do que você fazer uma boa pergunta. Exato. Então, assim, você ser repórter é muito difícil. Primeiro por essa questão, por você conseguir fazer boas perguntas. Você acha que, talvez, com todo respeito, mas assim, os portais que todo mundo tem um Instagram, o Instagram bombado do time do coração e tal, essas pessoas hoje estão nas coletivas. Sim. Você acha que é por conta disso ou é porque realmente os jornalistas hoje também estão nessa parada de prefiro dar minha opinião para criar uma certa polêmica e dali de cima... Acho que tem um pouco das duas coisas. Primeiro porque a profissão de jornalista está totalmente desvalorizada, né? Qualquer um exerce a nossa profissão. Então eu tô falando de você ser um bom repórter e fazer boas perguntas. Hoje qualquer um vai lá e faz pergunta. Eu não posso amanhã abrir uma clínica aqui de fisioterapia e sair fazendo fisioterapia em qualquer um. O que é no jornalismo hoje é assim. Qualquer um vai lá e faz. Sim. Ou porque o cara é carismático, você pode ser carismático, mas você precisa ter uma formação. Se você for carismático, melhor ainda. Se você for polêmico e você entender que assim é a tua linha jornalística, mas você precisa ter uma formação. Deveria precisar ter uma formação para isso. E cada vez menos a gente vê. Então, eu acho que um pouco por conta dessa questão das mídias serem muito segmentadas e muitos fazem bons trabalhos de segmentados de clubes. Eu dou um exemplo que eu acho que é o melhor de todas, é o meu timão do Corinthians. Os caras são muito bons. E são muito bons por quê? Porque é feito por jornalistas. Isso que eu ia falar. É bom porque é feito por jornalistas. Exato. Então, são torcedores? São. Mas antes de tudo são jornalistas. São jornalistas, entendeu? Então, eu vi outro dia, recentemente, em entrevista, assim... Acho que foi pro Tite. Tite, então como é que a gente vai fazer pra mudar isso? Porque aí vai assim, quando vai o torcedor ali fazer pergunta, o que acontece?
ou ele tá levantando a bola do cara lá em cima, ou ele tá fazendo uma crítica, né? Tipo, muito absurdo. Porque ele tá bravo, porque ele tá... Calma, as coisas não são assim, né? Precisa ter um equilíbrio. Por isso que eu tô falando, ser repórter é muito difícil. Porque você, primeiro, tem que fazer boas perguntas. Isso não é fácil. Então eu aprendi isso com os melhores. Quando eu tava na rádio tinha o Luiz Carlos Quartarolo, o Vanderlei Nogueira. Eram excelentes repórteres, né? Os setoristas mesmo, o Fábio Seródio, que era o setorista do Corinthians, que faleceu recentemente, o Marcelo Lima, que era do São Paulo, o Fred Júnior, que era do Palmeiras, o Douglas Porto, que era do Santos. Esses foram os repórteres com quem eu trabalhei ali diretamente. Como hoje ainda tem o Edu Afonso no São Paulo, né? Lá na ESPN, o Vinícius Nicoletti, a Lili, que é excelente no Corinthians, e o Pedro Henrique no Flamengo. Então, assim, são jornalistas que estão lá. E outra, você, além disso, você conseguir fazer boas matérias, você ir atrás de reportagens, fazer o diferente, né? Buscar, fazer denúncia, isso é muito trabalho do repórter. E isso tem cada vez menos no jornalismo. Sim, você bateu num ponto importante. Na Copa de 2010, o que eu tinha... 2010 eu tinha 14, 15 anos. E aí, cara, o que me pegou muito foi aquela reportagem do Vogan denunciando as casas de lata que tinham na África. Aquilo me pegou de um jeito, eu falei, cara, tá todo mundo falando do 4-4-2 da seleção, então, e o jornalismo tá muitas vezes nisso. A gente fica tão focado no campo bola que a gente acaba esquecendo que o futebol é parte da sociedade, né? Claro. É um recorte muito claro da sociedade, nos seus pontos positivos e nos seus negativos também. Não à toa das brigas de torcida, não à toa desse todo discurso de ódio que existe dentro do nosso próprio futebol. E acho que a gente, às vezes, o jornalista ele precisa ter mais esse entendimento hoje, porque são duas coisas que, pelo menos na minha opinião, se procuram. Uma, puxar saco, ou duas, ser polêmico. Porque e isso... você esquece do principal, que é assim, na verdade, assim, o que o torcedor quer ouvir? Mas não é eu, o torcedor, mas o que é importante para o debate? O Flamengo perdeu na Bolívia, na altitude, foi o que aconteceu. Tá, mas eu vou perguntar e levantar a bola do Flamengo só porque eu sou torcedor, porque o torcedor do Flamengo quer ouvir isso? Ou colocar o debate da altitude? Tá, mas perdeu de 1-0, beleza, mas como foi a atuação do Flamengo? Não sei, né? Isso. Eu acho que é mais por conta disso. Isso, e como você falou, hoje, principalmente, acho que por causa das redes ou do próprio YouTube, que acaba dando visualização, muito da questão polêmica, né? Sim. Então aí o torcedor vai lá e fica louco da vida e tal, aí isso vai dar visualização. Ou quando o time perdeu e o cara tá bravo, tá chorando... e o gol foi anulado e não sei o que, aí vai dar visualização. Sim. Então, isso acaba alimentando esse tipo de repercussão, né, de polêmica e não do que talvez seja um jornalismo. E agora, assim, por exemplo, quando eu fiz as Copas pelo SBT, a gente não tinha os direitos de transmissão e não tinha os acessos às credenciais. Então, a gente estava lá pelo jornalismo puro, para ir atrás das histórias, para descobrir o que está sendo feito certo, o que está sendo feito errado. Às vezes o pipoqueiro tem muito mais a falar do que o técnico depois de uma partida. Às vezes muito mais. E até porque, ali no nosso caso, o técnico depois da partida, isso estava em uma entrevista coletiva ou já tinha a transmissão ali que a gente não ia ter acesso. Sim. Então é importante se ouvir, sim, claro, sim. Técnico, isso é o evento, mas a gente precisava se virar com outras coisas. Então a gente ia atrás aí de outras histórias. De outras histórias, desses recortes. Você lembra de alguma matéria que você acha legal falar de coisas que você fez assim? Nossa, olha, ali no SBT Brasil, eu lembro que teve uma matéria também até parecida com essa que você falou das casas ali de lata, né? Mas foi uma matéria do Fábio Diamante. Eu não lembro exatamente qual que era a situação, mas era uma matéria que mostrava como, acho que uma região, se não me engano, que seria o campo de golfe no Deodoro, eu não lembro, mas foi desapropriada. Tinham famílias que moravam lá e que estavam sendo desapropriadas por causa de golfe. E eu acho que era o campo de golfe, tá? Mas eu lembro que foi uma matéria assim, muito importante que na época repercutiu muito. Assim. Ali da nossa parte, eu acabava ficando também na parte mais esportiva. Então, o que era também importante pra gente? Ter uma liberdade pra criticar. Porque ali na Copa de 14, muitas vezes... Quem
estava na transmissão, quem era a cobertura oficial do evento, estava contagiado pelo ambiente Copa. e Copa Tudo e lindo, vamos maravilhoso. todos juntos para frente Brasil. Uhum. E a gente mostrava os problemas de logística que tinha, de preparação da seleção brasileira, de desgaste de viagem, de como a programação dos jogos ela não é que não beneficiava, ela prejudicava o Brasil. Sim. A questão ali de na Copa o Brasil ter que viajar, tava uma hora em Belo Horizonte, aí era Brasília, aí era Fortaleza, enquanto em todos os países o país anfitrião, ele normalmente escolhe a melhor logística para ele não ter esse tipo de desgaste. Sim. Isso era uma coisa que as outras emissoras não falavam e a gente, como uma cobertura independente, podia falar e mostrar. E é muito importante pro debate também, né? É fundamental Claro. esse tipo de informação. Claro, é fundamental, tanto que a Copa acabou não tendo um final feliz. Não. Também Um final trágico, né? também por conta dos problemas aí de preparação que a gente mostrou ali, né? A gente estava comentando. E acho que foi essa repercussão também dessa minha cobertura ali na Copa de 14 que também me levou ali pro SBT. Falando em Copa, queria falar sobre a seleção. Tivemos, o momento que a gente tá gravando esse programa, né? Sexta-feira, a segunda ou terceira convocação do Dorival. O que você achou da convocação e, de um modo geral, avaliar a seleção pós-Tite, né? Tite sai, ele já tinha avisado que sairia, né? E aí a gente tem ali um hiato sem técnico com o Ramon, que sai do pré-olímpico pra atuar e é um desastre. Isso. E aí tem o Diniz num curto tempo também. A gente falava muito sobre essa questão do Diniz ser um cara de clube, ser um cara de treinamento Precisar diário, de tempo. E aí a Ancelotti não vai vir, aí o Ancelotti simplesmente vai, não avisa ninguém, renova com o Real Madrid. Como que você enxerga a seleção brasileira hoje? Ficou de fato uma bagunça muito grande, né, que existe na CBF, que existiu desde a saída do Tite. E a seleção de fato ficou sem comando e isso acabou sendo refletido muito no que a seleção tá jogando. A própria questão do Diniz, vamos lembrar que ele ficou dividido, né, também entre Fluminense e seleção. Além de tudo, teve isso, Foi né? campeão da Libertadores. Além dele ser um técnico que precisa ali, que talvez seja o técnico de dia a dia, né? Uhum. Além dele ter essa característica, de fato ele ficou dividido entre as duas coisas e até teve sucesso no Fluminense, mas acabou não tendo na seleção. E isso acabou sendo refletido no desempenho do Brasil nesses últimos 2 anos aí já, Sim. a gente já tá falando, né? 2 anos. E você vê que a situação aí nas eliminatórias, ela é terrível, né? Péssimo. Como a participação na Copa América foi ruim, e na não classificação também para os Jogos Olímpicos, os outros resultados também em categoria de base, e agora nas eliminatórias também a situação não é fácil. Essa é a primeira convocação do Dorival para os Jogos de eliminatórias. Isso, a primeira das eliminatórias. As outras foram de preparação e Copa América. E Copa América, isso mesmo. Então é a primeira para eliminatórias, né? Eu acho que tem alguns nomes que são muito legais de a gente ver. Dentre as novidades, principalmente o Luiz Henrique e o Estevão. Que né? todo mundo pediu o Estevão na Copa América, né? E não levou. Também. Mas acho que o próprio Luiz Henrique também tinha que estar, né? Porque, Sim, poxa, tá jogando muito bola. bem, né? O Gerson de volta, o Pedro também, né? Um cara que não esteve recentemente e tem jogado muito bem. Pena que ele se contundiu agora, né? Mas ele merece estar também. E a gente não tem esse 9 de verdade, assim, né? Com todo respeito ao Richarlison, ao Joelinton, eu não enxergo eles. Eu enxergo eles como polivalentes. São jogadores bons, acho que merecem ter a chance na seleção, mas não são aquele 9 clássico. E a seleção, na minha opinião, precisa daquele 9, né? E o Pedro, eu sinto que é esse cara. A gente tem essa discussão aí desde... Acho que já faz pelo menos uns 10 anos, né? Aquela história da seleção vir aí dos últimos, 30 anos, 40... Careca, Romário, Ronaldo, Adriano, Luizão. Aí já vai para Luiz Fabiano, Fred, né? Então a gente já tem essa discussão já há algum tempo, né? Mas o Pedro acho que tem que estar. Uma pena, só que isso vai prejudicar de novo os clubes aqui, né? Você pega no caso do Flamengo, por exemplo, né? Poxa, ele já tá aí, tá nas 3 competições, o que é ótimo pro clube, mas ele já tá desgastado, ele já tem os problemas todos ali, já vem enfrentando, né? O Tite já vem enfrentando
os problemas aí do calendário, ele ainda vai perder mais jogadores agora também para a seleção. O Flamengo tem 3 jogadores lesionados que ou são titulares ou entram, que é o Gabigol, o Vinha e o Everton Cebolinha, que vinha muito bem, né? São verdade. Aí sai Pedro, Gerson, Nico de la Cruz, Arrascaeta e Varela, né, Gu? É isso. Então... E aí ele vai ter 3 competições pela frente. 3 competições pela frente. E aí, no momento em que, às vezes... Porque hoje se pega assim, o Flamengo tem comparação com outros aí, né? A tabela ainda tá muito bagunçada. Mas jogos atrasados seriam remarcados para essa data FIFA, né? Ou para a próxima. Então, o Flamengo deve ter esse jogo remarcado para 105 jogadores ou mais. Desmantela, né? É aquele problema que daí que a gente volta e fala sempre de calendário, né? E futebol brasileiro e tal. Você acha que o Estevão vai ser mais ou menos o efeito do Lamine Yamal ali na Espanha? Você enxerga o Estevão dessa forma? Porque chegar e ficar assim... Eu, sinceramente, enxergo que ele talvez seja o cara que eu vejo que pode chegar próximo ao Neymar. Em termos de qualidade técnica, de decisão, eu acho ele muito acima da média. Mais que o Endrick, você acha? Mais que o Endrick, eu acho. É que assim, são posições diferentes. O Endrick é aquele cara que finaliza, mas é um jogador, eu enxergo mais uma característica de Gabriel Jesus, não sei se talvez pela estatura também, mas é aquele cara finalizador. É importante pra caramba pra seleção. Eu acho que vai ser muito importante ao longo dos anos. Mas o cara que vai chamar a responsabilidade e a liderança técnica, eu vejo no Estevão, não vejo no Endrick. O Endrick chamou uma responsabilidade muito grande nos jogos ali do ano passado, né? Fez gol no Wembley. Isso eu tô falando desde do Palmeiras, né? Como ele chamou. E depois quando chegou na seleção, né? E o Estevão tem até feito isso no Palmeiras também, né? A gente vê aí nesses últimos jogos decisivos. Primeiro, quanto o Palmeiras sofreu sem ele. E a partir do momento em que contou com ele, como era a bola no Estevão pra resolver, né? E assim, chamou muito a atenção quando o Abel falou assim, eu nunca vi nada parecido. E poxa, ele falou isso quando ele estava trabalhando com o Endrick. Né? Então, assim, se o Abel que tá ali no dia a dia falou, é porque realmente acho que é a visão que a gente tá tendo aqui, que ele realmente é diferente mesmo. Você acha que o Chelsea pode atrapalhar o Estevão? Pela bagunça que o Chelsea tá, porque o Chelsea hoje tem 48 jogadores, 15 atacantes, e todo mundo falando, e aí, o que vão fazer com essa Foi galera? A primeira pergunta que eu fiz até ali pro pessoal que trabalha comigo na ESPN, o Mário Marra, que excelente, né, que tá todo dia ali fazendo Premier League, o próprio Fernando Campos. E quando saiu a negociação, falei pra eles, olha, acho que pro Palmeiras é indiscutível que tinha que vender, mas pro Estevão é uma boa aí pro Chelsea. O que eles me passaram, e a visão deles eu concordei, é que eles entenderam que sim, porque o Chelsea tem um time jovem, que vai dar espaço para jovens e onde ele vai jogar. Então, vai chegar e jogar. Então, assim, vai ser um lugar onde ele vai ser bem desenvolvido. Sim. Então, acho que pensando por esse sentido, eu vou... E ouvindo a palavra deles, estão toda semana acompanhando os jogos da Premier League, então eu acredito aí na palavra deles. Eu acho. E voltando à seleção, eu acho que o Brasil tem uma carência muito forte. Talvez desse 9 que eu falei, mas a gente tem jogadores com características parecidas, mas principalmente nas laterais, né? A gente vê o Danilo sendo convocado. Que era sempre o diferencial do Brasil, sempre né? o diferencial do Brasil, né, Brasil? Teve Cafu e Roberto Carlos Alberto Torres. Até mais recentemente, se a gente contar o Daniel Alves e o Marcelo. O Marcelo, que era incontestável. O Maicon mesmo, né? O Maicon jogou muita bola em 2010. E hoje a gente vê o Danilo já com uma idade avançada, é um excelente jogador, mas eu não vejo ele com aquela força que ele tinha antes. É um grande jogador. E aí, Ian Couto, Wendel, jogadores que você olha com uma certa desconfiança, até por não conhecimento mesmo. Isso. Jogaram um pouco no Brasil, né? E uma coisa que me chama muito a atenção e discutir isso com os comentaristas, até com esses que fazem a Premier League, quando teve a Copa América, e ficou aquela coisa lembra quando o Brasil perdeu para a Colômbia? Sim. Perdeu, né? O meio campo do Brasileirão ganhou do meio campo da Premier League. Foi. Não teve? Arias, Rios e... Sim. E o Rames Rodrigues. E o meio-campo da Premier League é um meio-campo de Premier League. E você vai falar que os caras jogam mal? O Paquetá, o Bruno Guimarães, o Douglas Luiz, não é? E o Andrés Pereira, mas tinha o outro que era do Flamengo. O João Gomes. João Gomes, isso.
Pô, os caras jogam demais. Só que aí uma coisa que eu levei pra eles, uma dúvida mesmo que eu tinha é a seguinte, esses caras, e não é a questão de jogar em time grande ou time pequeno, porque de fato é um meio campo de Premier League, mas não são jogadores dos maiores times da Premier League. Não tá no Big Six. Não tá no Big Six. Mas aí não é a questão de, você joga em time grande ou time pequeno, não é isso. Mas é a maneira como esses times jogam. Então esses jogadores, a maioria, ou todos eles jogam em times onde, na maioria dos jogos, eles são times de velocidade, que reagem, né? Que não têm o controle do jogo. E aí eles são fortes fisicamente e eles reagem e têm sucesso assim. E na seleção é o contrário, né? Normalmente a seleção é quem vai propor e quem vai controlar os jogos, né? Sim. Então talvez seja essa a diferença de um estilo de jogo, porque eles têm muito sucesso na Europa jogando assim, mas a seleção pede uma outra coisa. E aí, assim, aí vai muito do trabalho, do técnico, do dia a dia, do Dorival aí no caso, em adaptar esses jogadores a isso, porque qualidade eles têm. Não, qualidade indiscutível. A gente tem uma seleção de qualidade, mas eu sinto com uma certa desconfiança. E eu vejo a seleção muito afastada do seu público. Não sei também se é só por conta dos jogadores, mas eu acho que além disso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não gostei da atitude do Danilo na Copa América de discutir com o torcedor que estava cobrando. O que eu ouvi do torcedor, o torcedor falando nada demais assim pra ele. Falando, pô, vocês têm que ter vergonha, vamos jogar. E aí começou a apontar que não tem vagabundo, aqui não sei o que e tal. Cara, assim, esses caras nunca estão aqui, sabe? É um privilégio jogar na seleção brasileira. Claro. Eu acho que talvez um comportamento um pouco mais condizente, né? Não sei, é a minha visão. Talvez exista um distanciamento, acho que talvez pela maneira como eles também se comuniquem, até nas redes sociais, com os torcedores. Sim. Eu vou dar um exemplo, não sei se você viu agora recentemente, faz 1 ou 2 semanas, uma entrevista do Thales Magno no Corinthians, que ele tava com a mãe dele, até falando o quanto o Vasco foi importante pra ele, porque ele era um menino que não tinha estudo e o Vasco abriu as portas. Cara, foi muito emocionante aquilo. A gratidão, né? A gratidão e aquilo, assim, eu tenho certeza que o corintiano que viu, ele se sente muito representado pelo Thales. E esses jogadores da seleção, eles têm histórias iguais. Sim. Mas o torcedor aqui não vê, né? O torcedor aqui vê, sei lá, que às vezes o cara tá de férias em Ibiza ou tá não sei aonde. Não que ele, e é claro que ele tem direito a isso. Claro. É claro que ele conquistou isso. Mas isso muitas vezes pro torcedor acaba criando uma antipatia. Não que ele tenha que se fazer de coitado, não é isso. Mas eles talvez se comunicando, se aproximando do torcedor, o torcedor se sinta mais representado por ele. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que essa é a grande diferença da Argentina, que hoje se criou naquele elenco. Pode ser. Porque você vê os caras, assim, eu via todos os jogos os caras cantando com a torcida. Dentro, na frente do hotel, os caras atendiam todo mundo. Eles passavam. O único que não atendia era o Messi, que eu vi que realmente deve ser impossível o Messi lá, até por questão de segurança. De resto, todos passavam, tiravam fotos. Você vê, é não engraçado. que os jogadores brasileiros não façam isso, eu não tô dizendo isso. Não, eles fazem também. Mas eu sinto uma certa... Eles fazem, mas às vezes parece que na hora da dividida, tipo... É meio automático. Até porque, é claro, eu ia citar aqui, parece que agora a gente teve um exemplo da Olimpíada. Me parece que o torcedor ele se sente até mais representado pelo atleta olímpico brasileiro exato. do que pelo jogador da seleção. Sim. Mas assim, também é verdade que o jogador da seleção ele sofre uma pressão também muito maior. Assim, de um ponto de vista geral da opinião pública. Sim. É claro que você imagina que a pressão para um atleta olímpico, para uma ginasta, para uma nadadora, aquilo ali é terrível, né? Aquela ali 4 anos para aquele momento, para aquele segundo, é bizarro. Não, e se ele perder, ele simplesmente amanhã ele não tem o que comer. Ele não tem o patrocinador dele. Renova a bolsa. Se ele não entregar o resultado ali, né? Se ele não entregar o resultado todo dia, ele tá desempregado. Né? Essa é uma situação diferente do jogador de futebol. Mas que ele também acaba sofrendo mais pressão, porque é mais gente palpitando no trabalho dele. Sim. Né? Então são diferentes tipos de pressão. Mas assim, o fato é que, assim, por causa dessa história de se não der certo eu perco meu emprego, eu acho que o torcedor ele acaba se identificando mais com o atleta olímpico
Ele se sente Total. mais representado pelo atleta olímpico do que pelo jogador, porque na cabeça do torcedor, o jogador de futebol é um cara que não tá nem aí pra nada, que ganha muito dinheiro e que não faz mais que obrigação. E a gente sabe que também não é isso. Não é isso. Não é isso, só que eu acho que, cara, se criou uma bolha, né? O jogador, desde que ele tem 14 anos, se cria uma bolha ao redor dele, do futebol, e isso deslumbra muito. Né? Isso acaba afastando ele um pouco, porque ele vira celebridade, ele vira famoso, ele tem milhões de seguidores no Instagram. E desde cedo, ainda mais essa nova geração, né, esses mais recentes, eles desde, como você falou, 13, 14 anos, eles nunca ouviram não. Exatamente. Aí você vai numa estrutura de um Palmeiras, que te dá tudo, no São Paulo, lá em Cotia, que você não arruma a sua cama. Vou dar um exemplo, eu fui ano passado, em abril, eu fui acompanhar eu trabalho num clube, eu fui acompanhar o técnico, ele foi fazer uma jornada nos clubes lá da Argentina, São Lourenço, River Plate, e a gente foi conhecer a estrutura do São Lourenço de Almagro. E aí o cara tava falando o seguinte, ele falou assim, aqui a gente tem uma estrutura, mostrou o alojamento e tal. Aí ele perguntou assim, que legal, tal, não sei o que, e os meninos onde estão? Ele falou, agora eles estão na horta. Horta? Sim, temos uma horta comunitária e eles têm a obrigação de cuidar, cada um com a sua idade, de um tipo de afazer da horta, e essa horta a gente colhe e é a comida que eles comem. Aí o cara explicou, por quê? A gente não tá obrigando eles a fazer um serviço a mais. A gente poderia muito bem contratar alguém para colocar, mas isso dá um senso de responsabilidade. Ele vai perder 2 horas do dia dele para ele fazer aquilo, e ele, quando tá comendo, ele vai dar valor, porque ele viu o trabalho que ele fez, e que tem pessoas que fazem isso. Cara, eu olhei assim pro cara e eu falei assim, cara, que bizarro, assim. E isso é educação, isso né? é uma educação. É verdade. E assim, é bizarro. Então, assim, realmente eles estão dando valor àquilo. Hoje, o jogador aqui com 14, 15 anos, cara, se o menino é bom, é empresário falando que é o melhor do mundo, que vai jogar no Barcelona, chuteira melhor que tem, não ouve não, vou arrumar coisa, não vou, e é mimado. Então, acho que a gente tá, é uma opinião minha. Muitas vezes, por conta disso, a gente tá criando uma geração de mimados. Porque é isso, né? É difícil ele ouvir não, porque ele sempre tem razão em tudo, tá certo, ele pode fazer tudo. Sim. Isso talvez uns 10 anos pra cá tenha, né? São muitos valores envolvidos, muita gente. E assim, se o jogador não tiver uma estrutura familiar, o cara pira, né? Sim. Porque você imagina que é um menino que, às vezes, por muitos anos, como eu tava contando aqui do Thales Magno, não tinha nada e de repente tem tudo. Sim. Então isso vai mexer com a cabeça mesmo de qualquer um. E de repente ele tá envolvido assim nesse ambiente, e quando ele chega e ele tem sucesso, aí é uma pressão também que não... A gente fez uma entrevista com o Cássio hoje lá no programa, no Sport Center, onde ele falou isso. Ele falou, olha, eu precisei passar por psicólogo, em determinado momento eu precisei ir para psiquiatra, eu precisei tratar meu problema com remédio, porque é uma pressão fora do controle. Imagina que é você ser goleiro do Corinthians. A pressão que não é... Né? Uma falha, e o cara que ganhou o Mundial e o cara ganhou tudo, que não deveria ter nada, né? Imagina, se existe uma pressão em cima do cara, que é talvez um dos maiores ídolos da história de um clube, imagina pra quem não é, ou imagina pra um garoto que de repente tá numa decisão de campeonato, como é o Estevão, que a gente tá falando aqui, e de repente não fez o gol, ou errou um pênalti, a pressão que é em cima de uma criança mesmo dessa. Pra gente encerrar esse assunto seleção, o que eu vejo assim, eu não sinto isso do Neymar. Eu tenho algumas críticas ao Neymar que envolvem a vida pessoal dele. Eu acho que muitas vezes a gente mistura o pessoal do profissional, isso acaba se misturando. Mas eu acho que o principal desse afastamento o Neymar jogou 4 anos como profissional aqui, 3 anos e meio. O Neymar fez uma história aqui. Eu não sinto um distanciamento do Neymar. Por mais de todas as polêmicas que envolvam a vida pessoal dele, a forma como ele lida, isso é problema dele. Mas eu não sinto esse distanciamento. Eu sinto que realmente, se ele perdeu a Copa do Mundo, ele realmente ficou chateado, sabe? Não, isso eu não tenho dúvida que ele ficou. Se ele perde um jogo, ele fica puto. Eu sinto isso. Alguns jogadores eu não sinto. Talvez seja porque eles vão muito rápido. O Endrick jogou muito pouco no Palmeiras. O Estevão vai jogar pouco. E alguns outros que aparecem aí na seleção, e a maioria aqui não sabe quem o tal do Ian Couto jogou pouco no Curitiba, pode até ser um jogador, mas a gente fala tem falta de lateral porque a gente realmente não conhece, cara. Isso, e aí, sim, né, porque até a Copa de 2002,
A partir de 2002 foi quando virou essa chave, mas se você pegar os 23 de 2002, ali ainda foi dividido. Metade da seleção jogava fora, metade da seleção jogava aqui no Brasil. Sim. Ainda tinha essa identificação. Quer dizer que tem que convocar jogador de dentro? Não, é porque assim, as coisas mudaram e hoje os melhores estão saindo com 17 anos. Sim. Antes era assim, o cara fazia quase que toda a carreira aqui e eventualmente depois dos 25, 26, aí que, olha, recebeu uma proposta milionária do Japão ou um time da Alemanha quis contratar. Eu imagino rapidão uns caras assim, tipo o Djalminha. Djalminha era um craque, cara. Ele jogou. Isso. Foi com uma certa idade pra Espanha, não foi novo. Não, o Edmundo. O Edmundo foi pra. Poxa, ele foi ali pra Fiorentina em 98, 99 ali, né? Depois do campeonato que ele fez aqui em 97. Mas por que você não ficou? Porque o sonho dele era jogar no Vasco, no Maracanã. Não era jogar no Santiago Bernabéu. E hoje os meninos têm esse sonho, né? Porque, é claro, os tempos são outros. Mas assim, eu tenho certeza que todos esses jogadores que estão lá, eles gostam muito de defender a seleção brasileira, eles ficam chateados quando não estão na seleção, quando não ganham, e eles têm orgulho de estar. Sim. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Às vezes o torcedor comum pode falar assim, o cara não tem amor à camisa. Não, isso não é verdade. Os caras, eles gostam de estar na seleção, sim. Sim, isso eu tenho certeza. E, cara, falando agora sobre a parte jornalística, existia um tabu, né? Eu, pelo menos, comecei a fazer faculdade com esse tabu, assim, o jornalista esportivo não revela o time. E esse tabu foi se perdendo ao longo do tempo, talvez também pelas mídias e tal. Como você encara isso, cara? Eu acho que a resposta tá na rede social, principalmente. Porque antes, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, qual que era o meu veículo ali de comunicação? Era só o rádio. Sim. Eu não tinha mais espaço em lugar nenhum. Sim. Então, quando me chamavam para falar, eu falava. Quando eu tinha minha reportagem para entregar, eu entregava e pronto. Nas redes sociais, as nossas vidas acabaram, né? A vida de todo mundo acabou mais exposta. Então, na minha rede social tem as coisas com a minha família, né? Tem o que eu faço no fim de semana. Então isso acaba, né? Ou às vezes o cara tá no estádio, não sei se você lembra quando apareceu isso uma vez lá no jornalista, o cara tirou uma foto do jornalista que tava lá na torcida de um time. Então acho que assim, a rede social contribuiu para isso ser mais difundido. Mas de fato era um tabu. Até sempre lembro assim que quando eu era pequeno, saía no jornal, saía na VIP, na Playboy, conheça o time dos jornalistas esportivos. Sim. Tipo, era segredo. Às vezes saía certo e você tinha que negar, porque, tipo... Não, e meu mesmo já saiu lá uma vez, e já saiu errado. Saiu errado. Pô, mas o que falaram isso? Aí, não, mas saiu. Os caras, não, mas saiu. Sério? Saiu na revista que saiu. Não, tá bom, então. Tipo... Então ainda peguei um pouco disso, assim. Mas eu acho que hoje, por conta das redes sociais, eu acho que isso acabou tendo mais exposto, porque de fato todo jornalista que tá envolvido com o esporte, se ele tá envolvido é porque... A paixão veio de algum lugar. De algum lugar, Sim. Exatamente, né? Dificilmente o cara vai ter a paixão pelo... O cara iniciou a paixão pelo jornalismo esportivo, pelo jornalismo em si. Não. Às vezes se o cara tem a paixão pelo jornalismo... E existe, aí muito é porque o cara se apaixonou pelo jornalismo investigativo. Isso. E hoje existem até repórteres esportivos que iniciaram a carreira no jornalismo político, investigativo e foram pro esporte por coisas da vida, isso, por oportunidade da profissão. Mas a maioria que está no jornalismo esportivo está porque tinha alguma relação com o esporte. Ou aqui no Brasil, no caso, com algum clube, né? Sim. E hoje também é verdade que muitos estão indo para uma área de fazer essa mídia segmentada dos clubes. Sim. E muitos estão tendo sucesso com isso também. Dá certo. Então, como a gente falou, o pessoal lá do meu timão... Tem o Pó de Porco também, do Palmeiras. Os caras são bons. O próprio Arnaldo, que eu citei aqui, Tirone, poxa, os caras... Eles fazem um trabalho muito legal, voltado para a torcida do São Paulo. Mas é isso, né? Eles também são jornalistas, eles têm essa formação... Então, acho que tem um pouco das duas coisas. Um pouco de rede social e um pouco do que foi entender aquilo que a gente está falando. O que o meu público quer ouvir de mim. Ele quer ouvir, no caso deles, do Arnaldo e do Tirone, eles perceberam que o público deles queria ouvir eles falando de São Paulo. Sim. Então, eles estão certíssimos em abraçar o público deles. Sim.
E, cara, pra quem não... Eu já sempre te conheci, te acompanhei, mas teve muita gente que te conheceu por um outro fato. Você é casado, tem 2 filhas, Isso. né? E uma das suas filhas viralizou. Teve um vídeo que ela viralizou na ESPN, né? Cadê meu pai? Sim. Conta como é que foi isso e como foi a repercussão, cara. Foram algumas foi assim, acho que um ano, um período, de algumas viralizadas por causa disso que a gente tava falando de rede social. Rede social. Né? Primeiro porque teve, eu não tenho certeza a ordem dos fatos. Não, esse daí foi de 2022, né? Foi no Campeonato Brasileiro de 2022. Era o Edu Menezes, acho que Era o Edu Menezes, era o repórter, isso. Então era isso, o Palmeiras estava sendo campeão brasileiro ali de 2022. Sim. E eu moro ali na rua, na Caraíbas, né? Na rua ali que desce e dá em frente ao Allianz Parque, E aí a minha filha queria ir lá ver Não sei se você lembra que foi um jogo à tarde, acho que do Inter com o América, e aquele resultado confirmou o título pro Palmeiras. Que o Palmeiras ia jogar depois com o Fortaleza, acho à noite. E a torcida já tava ali fazendo esquenta pro jogo. Só que aí, como não teve o resultado que precisava ali do Inter, ou o resultado ajudou, o Palmeiras foi campeão antes de jogar. E a torcida tava ali comemorando. Sim. Aí a minha filha falou, pô, eu quero descer, vamos ali pra eu ver a festa, tal. Eu falei, tá bom, vamos lá, né? E aí eu desci com ela ali na rua, e tava em frente ao bar ali, né, onde o pessoal fica. E aí ela falou assim, eu vou lá falar com o Edu. Eu falei, vai lá que o Edu te entrevista. Uhum. Ela falou, eu vou então. E ela foi. E aí, tipo, aí os dois fizeram aquela história lá, né? Que o Edu falou assim, tô vendo aqui, tem uma criança perdida. Tem uma criança perdida, cadê teu pai, não sei o quê. E foi isso daí. Foi uma resenha aquilo lá, foi uma brincadeira. Foi, ela não estava perdida, né? Óbvio, Depois eu até deixei claro, assim, né? Que até porque a gente até sabe que essa questão de criança perdida até infelizmente, é um problema que muitas vezes acontece. Sim. Mas ali foi uma brincadeira de momento que eles fizeram, mas eu não sou um pai irresponsável, eu estava próximo. Deixando claro, hein, gente? Eu estava próximo, assim, né? Mas aí foi engraçado que quando aconteceu aquilo, aí, tipo, a minha mulher não estava sabendo, né? Minha esposa não estava sabendo, e aí o pessoal começou a ver na televisão e começou a bombardear o meu celular. Porque aí eu não tava vendo o que eles estavam falando. Ela tava lá, eles estavam lá, e de repente, quando ela falou aquilo, começou a chegar um monte de mensagem pra mim. O que tá acontecendo? Não sei o que. Não, calma, tal, né? E aí, de fato, viralizou porque foi muito engraçado, né? Ficou muito porque bom. O Edu é muito engraçado, e porque ela foi espontânea ali na hora. Não foi uma coisa armada no sentido, eu vou te perguntar. Aí você fala tal coisa. Não, ela foi na brincadeira dele. Ela foi na brincadeira dele, exatamente. E aí foi espontâneo mesmo, né? Isso viralizou, né, cara? Muito. Até o Neto, chegou no Neto também. Muito, não, aí viralizou. Foi bom pra caramba. Viralizou muito. E ela sempre foi fanática, assim, sempre foi uma coisa dela. Foi porque depois você vê outros vídeos dela, então, que eu lembro do Palmeiras. Isso, porque aí a minha mulher, a minha esposa, ela é palmeirense fanática. Também. E ela é mais assim... mas fanática nesse sentido, assim, de vibrar, de gritar e tal, né? E aí elas pegaram isso e curtiram muito isso. Aí logo depois teve a Supercopa ali do Brasil, né? Isso foi no final do ano, novembro, dezembro. Aí depois teve um vídeo que viralizou delas em janeiro, fevereiro, comemorando o título da Supercopa. Então aí, tipo, viralizou de novo, tal, aí foi isso, uma coisa atrás da outra, assim, que acabou viralizando por conta de redes sociais, isso que a gente tá falando, né, e que elas acabaram viralizando. E falando em rede social, cara, nesse ano de 2023 também, rolou uma outra polêmica que também envolveu seu nome, que foi o caso do Dorival. Entendi muito o que você falou, mas aquilo, cara, foi um absurdo, assim. E ainda mais depois que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Depois foi campeão, acho que a galera foi no seu Instagram, no seu Twitter, provavelmente. Então, essa daí foi também, né, essa aí foi uma polêmica, assim, muito grande. Eu não vou nem falar aqui com a maioria, mas com todas as pessoas que eu converso, todas falam assim, eu entendi o que você falou. Fazia sentido. Claro, né? É claro que fazia sentido na hora, é claro que não foi desrespeitoso, né? Assim, eu tava ali também numa situação de programa, onde você tem que, né, dar opinião, onde você tem que provocar, às vezes, os comentaristas, né? E foi uma opinião que, como eu te falei, todo mundo que eu converso fala assim, não, eu entendi o que você falou. Muitos torcedores da de São Paulo falam assim, não, eu entendi o que você falou, mas eu sou torcedor, eu tenho que... Um torcedor uma vez falou assim pra mim, né, não, eu sou torcedor, eu não quero ter razão.
Quem tem que ter razão é você. Eu falei, é Ou minha verdade. esposa. Exato. Quem tem que falar com ela, porque o cara tava... Eu falei, não, eu argumentei. O cara falou assim, não, você tem razão, mas eu não tenho que ter razão. Eu tô aqui pra ser torcedor, então eu vou criticar. Eu vou... Vicari. E ele tá certo. Ele tá exatamente no papel dele mesmo. Eu que tenho que ter razão e não cair nessa... Agora, as coisas viralizam muito, né? E viraliza muito mais o... Porque aí é isso, aí o negócio vai crescendo conforme vai dando errado, né? Aí vai acontecer, né? Aí o negócio vai ganhando, vai evoluindo, vai ganhando, né? Força. Vai crescendo, vai ganhando força, exatamente. E aí, assim, aí tem um lado que, assim, no pessoal de São Paulo, assim, foi muito... Eu conversei já com jogadores do São Paulo, com muitos, o próprio pessoal da direção são meus amigos até, assim, pessoais, né? E todos entenderam, assim, no motivo entendem que também é a minha função ali, né, dar opinião e tal. Claro que torceram para dar errado a minha opinião ali, mas eles entenderam o meu assim, papel ali. O recorte a gente tem que entender que é o seguinte, o São Paulo estava perdeu a classificação do Paulista pro Água Santa. Verdade. Caiu, que foi o Rogério ainda chegou a jogar com aquele Porto Cabejo na Sul-Americana e depois foi demitido no jogo seguinte. Então, assim, perdeu do Água Santa, graças a Deus, porque a gente chegou na final. E em cima disso, cara, o São Paulo tava num momento sem rumo, assim. Tava sem, tanto que precisou mudar de técnico. E o Dorival tinha saído do Flamengo. Que ganhou tudo. Em altíssima. Foi o que eu falei, assim, ele tá em alta. E o Dorival vinha naquela sequência, assim, de trabalhos, que, assim, o Dorival tava sendo sempre chamado pra, tipo, resgatar alguém, sabe? Sim. Salvar alguém. E o meu comentário naquela época foi assim, pô, o Dorival precisa pensar em... Não pegar projetos, né, consolidados. não pra resgatar alguém, mas pra... ganhar título, sim, né? Foi essa a opinião ali naquela... Tanto que ainda naquela situação, a Mari até me perguntou assim, mas você acha que pro Corinthians seria melhor? Porque o Corinthians, ele é como o Corinthians de hoje, que é um time que no Campeonato Brasileiro tem os problemas, mas que ele estava na Libertadores. Sim. E que na Copa, você não tem dúvida que nas Copas o Corinthians, com os problemas que tem, ele vai avançando. Ele chega. Ele vai chegando. Ele pode não ser o campeão, mas ele vai chegando. Como ele foi chegando naquela própria Copa do Brasil, sim, e acabou perdendo ali pro São Paulo, porque depois no meio de um jogo e de outro, o Lucas foi contratado. Isso, o Lucas chegou pra semifinal, né? No segundo jogo só. Ele não jogou o primeiro. Não, nem tinha. Tanto que a discussão do primeiro jogo, o Luciano deu o chute na bandeirinha. Lembra? Recebeu o cartão amarelo. O São Paulo não tinha atacante pra jogar o segundo jogo. Aí chegou o Lucas, que fez o gol de mão no segundo jogo da semifinal. Foi de mão? Ele falou que foi, né? Ele falou. Mas enfim, assim, ele foi muito importante no título. Sim. Então, tipo, as coisas foram conspirando pra minha opinião pra eu me ferrar, né? E a hora que você foi aproveitar, é um bom momento pra você aproveitar também e brincar com a situação, né, cara? Porque primeiro, eu não vou nunca torcer pra minha opinião dar certo. Sim. Eu tenho que... Mas tem gente que torce, né? Tem. Essa é a parada. Não, eu falei, então agora eu vou ter que ir até o final. O final... Não, poxa, se eu falei alguma coisa e a minha opinião não deu certo, ou errou, ou, né, ou não saiu como eu imaginava, vou reconhecer ou né, analisar em cima do que tá acontecendo, né? E eu brinco mesmo com as situações, né? Como já brinquei com outras e brinco. E eu não me importo com isso. O que só não é certo, e que aí as pessoas passam no limite, é porque invadem a rede social da minha esposa, aí invade a rede social das minhas filhas, entendeu? Então aí é nesse momento que eu acho que sai do âmbito profissional e entra no âmbito pessoal. Porque assim, eu escolhi ser jornalista. Sim. Então quando eu dou a minha opinião, se ela sendo polêmica ou não... a minha opinião. E eu banco. Sim. Se eu falei, eu vou bancar. Sim. Essa é uma escolha minha. A minha profissão tem muitos bônus. E tem ônus. Esse é o ônus da minha profissão. Eu escolhi essa profissão e eu banco. Agora, minha filha não tem nada a ver com isso. Não. A minha esposa não tem nada a ver com isso. Elas não escolheram. Minha filha não escolheu ser filha de jornalista esportivo. Mas, isso é tão doentio que a gente falou do Cássio. O Cássio saiu do Corinthians pura e exclusivamente por conta de ataques na internet. Então, não adianta falar que não. Ele não vai falar isso claramente, ele tem a história no Corinthians, mas fica muito evidenciado que é por conta disso. Fica. Porque não foi uma, não foi duas, não foi três. Ele falou, cara, isso não vai parar nunca. Se eu não ganhar todo o jogo e catar 3 pênaltis por jogo, não vai parar.
Então, os caras invadiram lá minha rede social, meu Instagram e tal, cara, eu não leio. Pra mim é fácil. Só que assim, aí a minha mãe lê, aí minha esposa lê, aí eles entram na da minha filha. Terra de ninguém, né? Aí perde o... perde qualquer sentido daquele sentido que eu falei assim, o torcedor é verdade, cara, o cara tem que ser o torcedor, tá lá, mas assim, vem pra cima de mim. Sim, mas sim. não pra cima de quem não tem nada a ver com essa história, porque aí é covardia. Covardia é ridículo, né? Péssimo, né? Fala que é o que eu falei. É uma parte do recorte da sociedade que a nossa sociedade hoje é doente. Né? É isso aí. É essa a questão. Cara, a gente tava no final do bate-papo já e eu vou pra parte do triatleta. Cara, boa. Que você fez duas vezes o Ironman. Faz tempo, mas eu fiz. Explica o que é o Ironman, porque, cara, não é fácil. Não. E como que começou a sua paixão, assim, né? Porque eu li na biografia na internet, não sei se tá certo, mas que você também gostava de escrever sobre outros esportes, atletismo, sempre gostou de também pra esse lado que não é só o futebol. Sim, né? eu sempre fui muito ligado aos outros esportes, tanto que essa semana a gente fez uma entrevista ali com o Caio Bonfim, da Marcha Atlética, Sim. E foi muito legal porque ele falou assim, eu lembro que uma vez você escreveu tal coisa de mim, eu nem lembrava. Mas isso faz assim 10, 15... faz mais de 10 anos, uns 15 anos. Então você vê que para o atleta olímpico ele se importa, ele sabe, ele tem esse cuidado e sabe quando as pessoas dão valor. Então eu sempre escrevi e sempre falei sobre outras modalidades esportivas porque eu sempre fui um praticante também, né? Então eu sempre fiz aí corrida de rua, fiz provas de ciclismo e faço até hoje, provas de... Desculpa. Provas de triatlon eu já fiz várias, né? E fiz o Ironman 2 vezes. E o Ironman é a distância... Eu não vou dizer mais longa, porque existem aí ultras e outras provas que são aí totalmente insanas e cada vez mais inventam provas mais malucas, insanas, né? Mas o Ironman seria a maior distância. São 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 de corrida. Fez ele completo? Fiz 2 vezes. E ainda fiz nesse período que eu trabalhava no... É possível. Numa vez foi 2000, a primeira vez foi em 2009, eu trabalhava só na Jovem Pan, a segunda vez foi em 2012. Então eu trabalhava na Jovem Pan e no SBT. Eu ainda tinha essa jornada dupla, assim, de trabalho. E o duro, na verdade, não é nem o dia da prova, mas é o quanto você treina, né? Como que é isso que eu ia perguntar, a preparação e assim, você sai da prova... Você não é você, o seu corpo foi entregue. Na verdade, quando você chega assim, você já tá num âmbito... Você já tá numa outra dimensão, assim. Já foi pra terceira, Até já. porque você tá com tanta emoção também ali no seu corpo, né? De vencer aquilo, né? De concluir um desafio tão grande que você tá em transe, assim. Sim. E é uma experiência muito legal. Mas, assim, você aprende muito com toda a jornada, sabe? Pelo menos para quem já é praticante da modalidade... São pelo menos 4 meses de um treino específico para aquela prova. Isso para quem já pratica, né? Não é assim, vou começar a fazer triatlon agora. Então, em 4 meses eu vou fazer o Ironman. Não é assim. Mas para quem já é da modalidade, para quem já tem experiência, são pelo menos 16 semanas de um ciclo específico de treino para essa prova. Como é mais ou menos para uma maratona também. E aí você aprende muito assim com a jornada mesmo, de autoconhecimento, dos valores do esporte, da sua rotina, de como organizar seu dia. Então, acho que o esporte tem muito do que é esse aprendizado. Sim. Outra coisa que você Desculpa, não, relaxa. E em relação a falar sobre o Ironman, é parecido com as Olimpíadas? No que é o triatlon? Não, é bem diferente. É diferente? Porque a distância na Olimpíada ela é mais curta. São as 3 provas São iguais, as 3 provas, mas a distância é mais curta. É 1.500, 1.540 e 10. E falando sobre a Olimpíada, né, queria que você falasse sobre a questão do Ironman, se é parecido com ou é igual ao triatlon, e o que você achou da polêmica que foi o Rio Sena, porque a água de Corguinho, que a gente fala no português, claro, foi complicado, teve muita gente que reclamou. O triatlon olímpico, ele tem uma distância muito menor do que a prova do Ironman. Né? Então as distâncias são as 3 modalidades, mas a distância é menor. Sim. Até por uma questão, acho que também televisiva, né? Mas existe o Campeonato Mundial de Triatlon Olímpico, né? São as distâncias mais curtas. Na Olimpíada tem também o revezamento, que é algo que é também interessante e mais televisivo. Eu até brinquei com o pessoal, assim, que
fazendo muitas provas aqui no Brasil, até brinquei assim, poxa, os atletas que passaram mal na Olimpíada lá são os atletas de só país desenvolvido, porque a gente aqui dos subdesenvolvidos, a gente já tem anticorpo pra nadar nesses lugares, assim, porque, cara, eu já fiz cada prova aqui no Brasil. Sério? Que você sai passando mal. De água, assim? De água. Sério? De água, ou de águas abertas. Provas de águas abertas, assim. Isso quem é da modalidade que tá. Ali em Santos, perto do Porto, ali aquela Cara, região. várias vezes. Não que isso seja divertido, legal, e que, não é normal, vai nadar em qualquer lugar, é frescura do atleta. Sim. Claro que não é frescura do atleta. Sim. Mas assim, eu já vivi essa situação. Posso falar que essa situação que os atletas viveram em Paris, no Rio Sena, eu já vivi muitas vezes aqui. E eu não deveria ter vivido, e muito menos eles, né? Sim. Que são atletas de elite e que eles estão lá no melhor do esporte. Então, Sim. se tem um lugar onde o cara tem que ter a melhor condição ou a mínima condição para praticar a modalidade esportiva dele na Olimpíada. Exatamente, né? Aqui você até entende que, de repente, poxa... uma organização não é tão legal da prova, é uma prova pequena, foram fazer a prova aqui e tal. Aí você é atleta amador, você tá com a sua conta em risco em ir lá fazer a prova ou não. Sim. Mas no caso do atleta olímpico, não, né? Jamais. O cara ali era para ter o mínimo de condição de disputar a prova, né? E foi um pouco de teimosia, porque, cara... O surf não foi lá, o surf foi lá no Tahiti, longe Isso. pra caramba. Alguma região ali, Nice, não sei, alguma região que fosse de praiana, pra ter um plano B. Claro, a própria Nice mesmo ali recebeu aí recentemente um mundial de Ironman de 70.3, né, que é a distância da metade do Ironman, ou qualquer outra cidade da França. Tem muitas cidades que poderiam receber, não precisa nem ser na praia, pode ser numa represa, pode ser num lago, pode ser num rio, como foi no caso ali no Rio Sena. Então, existiam diversos lugares para fazer a prova, isso eu não tenho dúvida. Agora, eles quiseram fazer ali por conta de fazer no Rio Sena, né? Por ser no centro da cidade, muito mais pela estética do que pela qualidade esportiva. Isso prejudicou os atletas, né? Isso, de fato, não pode acontecer, né? Não, prejudicou demais. E foi uma Olimpíada diferente, né? Teve a cerimônia de abertura que para muita gente foi meio confusa. Eu assisti, eu fiquei confuso realmente de qual mensagem eles queriam passar. Tiveram várias polêmicas. O que você achou, primeiro, da cerimônia de abertura e da Olimpíada como um todo, né? Tivemos polêmicas também na Vila Olímpica, atletas falando que não tinha carne suficiente, atletas falando que tinha um certo, não sei se é larvas, assim, né, nos legumes, elogiando muito o Rio e Tóquio e falando que ficou muito aquém pelo discurso sustentável, né? Eu acho que o discurso, ele é válido, ele é importante. Sim. Eu acho que a movimentação, ela tem que ser de conscientização, ela é importante, isso sem dúvida, mas ao mesmo tempo ali você não pode, acho que, prejudicar da mínima condição que a gente está falando pro atleta, né? Seja aí de alimentação, de condição na Vila Olímpica, né? Eu acho que a parte da festa, da cerimônia de abertura, eu fiquei muito empolgado no início quando eu vi a ideia deles, mas eu acho que a minha posição como espectador para mim ficou confuso, não funcionou. Acho que a chuva prejudicou muito também. Sim. Porque tava chovendo no Estavam dia. pensando, vai ter aquele sol durante fim a de tarde, tarde. fim de tarde com Eu acho que isso acabou prejudicando. E acho que pra mim, como telespectador, não foi uma coisa que foi legal, assim, que me atraiu. Eu já vi outras que foram muito mais impactantes, né? Sim. Como foi a própria do Rio, ou como foi a de Pequim, ou como foi, eu lembro, da de Barcelona em 92. Acho que foi a primeira fora de um estádio, né? Da história. Foi a primeira fora de um estádio. Sim. Porque normalmente é sempre dentro do Estádio estádio. Olímpico, E são né? sempre aberturas marcantes, né? Nos jogos de Moscou, dos jogos de Los Angeles, né? De 88. Então são sempre aberturas marcantes e essa, de fato, eu achei que ficou, por conta, acho que desses problemas, acho que ficou atrás, assim, um pouco. E você também gosta muito de ciclismo? Gosto. Você acompanha bastante. o Tour de France? Acompanho. Eu fui o primeiro jornalista brasileiro a ser credenciado pro Tour de France. Cara, como é que foi a experiência? Isso foi em 2004. Foi fantástico, assim, a experiência é fantástica. Depois, em 2007, eu fiz uma matéria para a revista VO2, na época, no Giro de Itália, e era dentro de um carro de uma equipe. Até então, ninguém tinha andado dentro de um carro de uma equipe que acompanha ali, né, os ciclistas, e fiz essa matéria. Então, tem uma vivência aí bem grande aí de muito tempo também. E foi um esporte que a pandemia ajudou a potencializar, Muito. né?
muito. O número de praticantes, né? aumentou bastante aqui no Brasil. Essa questão assim, de número de bicicletas vendidas e tal. Acho que não só no Brasil, no mundo inteiro, assim. Aumentou bastante. A pandemia deu um boom bastante em relação a isso. E para finalizar nosso bate-papo, falando ainda sobre a Olimpíada, o que você achou da atuação do time Brasil, né? A gente não chegou a chegar na meta de medalhas, que era 21, ouros foram menos que Tóquio, mas como você enxerga de um modo geral, Rebeca dando show, tivemos a surpresa, no que não é uma surpresa, mas assim, a Bia pela primeira vez conquistando a sua medalha de ouro nas Olimpíadas, a Bia Souza, do judô, e também a dupla de vôlei, né, com as medalhas. A gente fala muito do ouro, é costume do brasileiro ser muito resultadista, mas todos os atletas acho que de alguma forma conquistaram medalha de ouro. Você vê o atleta do taekwondo, 10 anos de idade, ele já estava com faixa preta, e é o sonho da vida dele. O pai dele morreu nas Olimpíadas de Tóquio, ele não conseguiu acompanhar. Então você vê várias histórias legais, né, assim, do esporte olímpico. Como você enxergou o Brasil em Paris? Eu vi muitas críticas, assim, da participação do Brasil, principalmente olhando o resultado frio, no sentido de número de medalhas de ouro e número total de medalhas. Foram 20, não 21, como tinha sido em Tóquio, né, de geral, e 3 de ouro e não 7 de ouro. Mas, assim, eu acho que o Brasil, de uma certa forma, foram muitos atletas que brigaram, não conquistaram medalha, mas eles ficaram muito próximos, sim, 4ª ou 5ª posição. E eu acho que o Brasil teve bons representantes em modalidades que a gente não tinha tradição. Então, isso vai do tênis de mesa, pode ser. Pode ser o tiro com arco, a própria ginástica rítmica. O Caio Bonfim na marcha atlética. Que esse ainda conquistou a medalha, né? Sim. Mas assim, antes o Brasil se resumia ao pessoal da vela, ao judô, que sempre teve tradição, vôlei e ao vôlei. Então, as medalhas do Brasil vinham daí, de algum talento, que sabe-se lá por quê, do atletismo, pintavam Joaquim Cruz, uma Malrin, né, o revezamento foi uma referência, até o Thiago Braz. Então, eu acho que agora a gente tem atletas com potencial em diversas modalidades, e eu acho isso muito positivo. O que eu até comentei esses dias na ESPN, e acho que é um erro muito grande da gente como país analisar o quadro de medalhas e falar deu certo ou deu errado, porque quando a gente olha para o quadro de medalhas, a gente está olhando só o topo da pirâmide. Sim. Aqui no topo, e eu acho que de uma maneira geral o atleta olímpico que está no ponto da pirâmide, no momento em que ele chega no topo da pirâmide, ele é bem assistido. Ele tem verba, ele tem condição de treino, mas o problema do Brasil é a base da pirâmide. Porque em todo o esporte, o que é a base da pirâmide? É a saúde e a educação. Então a gente não tem que olhar o esporte se o Brasil tem 3 medalhas de ouro ou se tem 7. Porque isso pode ser um detalhe muito do dia da competição. Se tivesse vindo uma onda, era provável que o Medina tivesse a medalha de ouro e não a de bronze. Sim. Sabe? A Tati também. A Tati também, exato. Ou por causa da nota de um juiz que você sabe-se lá por quê, ele deu 4.2 e não 4.8. Sim. Então isso é muito um ajuste muito fino do dia. Ou um chaveamento, né? Um sorteio, ou um milésimo de segundo. Então esse ganhar ou perder ali a medalha de ouro é do esporte. Sim. A questão é que quando você tem um esporte bem espalhado pelo país, você vai ter na base saúde e educação. E é isso que a gente não tem aqui no Brasil. A gente não tem saúde, não tem educação, então como é que eu vou querer cobrar se o Brasil tem 3 ou se tem 7 medalhas de ouro? Faz sentido. Eu deveria estar preocupado com a base da pirâmide e não com o topo da pirâmide. Eu citei até na ESPN, o Brasil tem mais de 40% da população que não tem saneamento básico. Poxa, eu vou cobrar a medalha de ouro? O cara não tem uma descarga para puxar, foi o que eu falei, eu vou estar preocupado com a medalha de ouro. Não, e com todo o respeito, a merda cai na frente da casa dele. Que também não tem pra onde ir. Não tem. Então, assim, a gente deveria estar preocupado com o esporte como a base dessa pirâmide. E não olhar no final de 4 em 4 anos e falar, olha, essa Olimpíada a gente ganhou 7 de ouro.
Foi bom. Nessa ganhou 3, não foi bom. Isso aí vai ser consequência de uma competição esportiva que pode ser um resultado aleatório do dia. Sim, né? sim. Então a gente deveria estar preocupado com a base da pirâmide e não só com o topo. Não, concordo plenamente com você. E além da base, que é o primeiro ponto, também, assim, a gente é um país continental, né? E é muito centralizado nos polos. Muito. Aqui, sendo que a gente pode... Viralizou, até fiz um vídeo no Instagram falando do menino lá do Piauí. Isso. Ele tava treinando com bambu, Isso. só com vários... Um menino desse, cara, do Imagina interior do quantos Piauí. talentos. Quantos talentos, quantos Muitos. iguais a esse tem. E a gente fica falando do futebol, e o menino não tem talento no futebol, mas ele tem talento pra algum esporte que ele pode ser um medalhista olímpico no futuro. Como é o Então, Isaquias, por exemplo. exato. E eu começo aqui, assim, a gente não tem aparelhos esportivos espalhados pelo Brasil. Não tem. Pra isso fazer sentido. Não, nem sabe? nas capitais a gente tem. Sim. Aqui em São Paulo, quantas pistas de atletismo você conhece? Pouquíssimas, cara. Pouquíssimas. Tem de São Caetano, tem a estrutura lá, que é do atletismo. Então, mas aí você vai ter os clubes que são Privados. privados e a maioria desses clubes com boas pistas, eles têm, eles não são acessíveis, Sim. né? A gente tem um velódromo aqui em São Paulo, que é o da USP, que é o Coliseu. Sim. Se você não vai pra Itália ver o Coliseu, vai no velódromo da USP, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que um tem 2.000 anos e tá de pé, o velódromo de São Paulo tem 50 anos e já caiu. Mas é igual, é Sim. só a estrutura menor. Sim. E é isso, como é que a gente não tem equipamento e a gente não tem em São Paulo. Imagina nessas outras grandes polos, como deveria ter, né, no Nordeste, na região norte do país, no Centro-Oeste. Sim. Porque é o que a gente tá falando, você pode até de repente não ter lá na frente a medalha. Sim. Mas se você vai ter cultura, vai ter educação, vai ter saúde para as crianças, principalmente, para a população ali local. Porque o esporte salva, né? Não tem jeito. O esporte muito. dá oportunidade e muda a vida das pessoas. isso aí. Né? Cara, queria te agradecer pelo bate-papo. Foi incrível, velho. Muito obrigado. Valeu. De coração Obrigado, mesmo por Léo. ter aceitado. Espero que os estagiários tenham gostado aí das gostaram, sem histórias dúvida. Vai ter os todas. comentários aqui, eu tenho certeza. Boa. Mas obrigado de verdade, tá? Acompanho você demais. Muita sorte Obrigado, aí pra você. E espero que a gente se veja aí no futuro aí, quem sabe. Valeu, obrigado Tá bom? aí, parabéns mais uma vez pelo canal, obrigado Obrigado. pela conversa aí, foi muito legal pra mim também. E contem sempre comigo aí o que precisar. Tamo junto. Então, ó, gostou desse bate-papo? Não esquece de se inscrever, curtir, comentar, mandar pra todo mundo, tá bom? Que tem muito mais, tá? Semana que vem a gente tá de volta, noite de clássico pra você que é clubista. Também temos Super Olímpicos, igual a gente falou aqui, um programa dedicado pro esporte olímpico, tá bom? Então não perde tempo, vai lá, @canal Estagiários em todas as redes sociais, @Léo Valejo, qual que é o seu arroba? Bruno Vicari. Bruno Vicari, sem erro aqui, ó, tudo sem, não tem ponto, tem Nada. underline, não tem nada. Então é isso, obrigado galera, tamo junto, até a próxima, valeu! Yeah. 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 Yeah.